Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem dedicando uma parte do tempo de vocês para as nossas reflexões aqui no Portal do José. E se você está chegando agora, está se inscrevendo, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E eu vou pedir para vocês aquele protocolo importante, né? Para vocês darem o joinha, compartilharem os nossos vídeos, convidarem outras pessoas para virem se inscrever aqui também e de mandar os comentários de vocês para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, hoje é dia 20 de novembro de 2020. É uma data muito importante. Muita gente pensa que é uma data circunscrita apenas a uma parte da sociedade, mas eu quero chamar a atenção de vocês que o papo vai muito mais além dessa data. Mas antes eu quero comentar também alguns fatos da semana e como nós sempre fazemos às sextas-feiras, vamos comentar também uma parte da live do Presidente da República. Gente, o Presidente da República nessa live teve um diferencial porque foi uma live muito aguardada. Porque ele fez aquele pronunciamento lá na reunião dos BRICS, que teve aquela fala lá do Putin, né, que foi distorcida, né, chamando o presidente de uma figura máscula. Hoje já se entende que não é isso que o Putin quis dizer, mas o Bolsonaro ficou todo eufórico, né? Mexeu com a sexualidade, aí ele fica enlouquecido. Ficou falando disso uns 3 dias e o povo nas redes também foi nessa linha. Mas o presidente ele anunciou para o espanto geral do planeta que ele ia denunciar alguns países que estariam comprando madeira ilegal do nosso país, demonstrando a incompetência, inclusive, do seu governo, que desmantelou os órgãos ambientais. Portanto, facilitou a venda ou a destruição ilegal da nossa floresta, né? Então, enfim. Mas aí a gente vê que tem uma espécie de terraplanismo que está contaminando a Polícia Federal. Ele convidou para mostrar, acabou não falando de nada, né? O presidente blefou ou foi chamado a sua atenção para ele não criar mais conflitos, porque é a única coisa que ele consegue fazer no plano internacional, né? E ele maneirou, mas ele chamou o delegado para nos dar uma aula. E aí a gente vê que o terraplanismo chegou até a Polícia Federal. Chamou o delegado Saraiva, que mandou essa para também o meu espanto pessoal. Vamos lá. A Amazônia. Isso não existe uma relação positiva entre desmatamento da Amazônia, a nossa agricultura e a nossa agropecuária. Isso é uma inverdade. Infelizmente, 99% dos artigos científicos divulgam essa mentira. Mas por que divulgam? Porque vão no órgão ambiental e pedem os processos que autorizaram o desmatamento. Chega lá, vê o quê? O sujeito que está fraudando diz que vai agricultura, pecuária. Isso eu falo porque eu vi. Bom, então o delegado, o Saraiva, ele está desmentindo 99% de todas as instituições de pesquisa, de ciência do planeta. Está todo mundo errado. Só o presidente da República é que está certo, né? Então, gente, é esse tipo de situação que está contaminando as instituições públicas e o pensamento de muita gente. Muita gente está virando terraplanista bolsonariano porque está recebendo uma grana a mais para ser servidor público para ajudar a enterrar o nosso país. Felizmente, vamos considerar assim, né? Metade do copo já foi embora. A gente só tem, vamos considerar isso uma coisa positiva, mais 2 anos para tentar suportar ao máximo essa destruição que a gente está sofrendo e de lutarmos também para que essas coisas cessem e até que o presidente da República seja responsabilizado por tudo aquilo que está acontecendo no nosso país, de tão dramático quanto o povo brasileiro. Mas eu quero chamar a atenção de vocês porque enquanto nós estamos na data de celebrar a conscientização negra no nosso país, né, sobre os problemas raciais do nosso país, nós temos aqui um negro que está lá nos Estados Unidos, está lá foragido, né, porque fala tanto em coragem, mas ao primeiro sinal de enfrentamento judicial saiu do nosso país e está lá dizendo algumas coisas sobre vocês, porque para essas pessoas, quem não concorda com eles está num campo absolutamente complicado. E aí eu me senti um tanto ou quanto atingido, né, por esse tipo de fala dessa criatura aqui, porque é assim como eles nos veem, é como eles me veem e veem vocês também que não estão alinhados com esse tipo de pensamento. E como é que a gente luta contra esse tipo de argumentação? Vamos lá. O que está acontecendo? Vocês que nos seguem sabem muito bem o que está acontecendo. É um controle global. São satanistas, adoradores de Lúcifer.
são defensores do aborto, são pessoas que querem destruir o cristianismo, destruir as famílias cristãs, querem tirar a beleza a beleza feminina, querem tirar a força masculina de poder defender o seu próprio lar, com as próprias mãos, se for necessário. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Fica uma luta ideológica meio complicada, porque o cidadão aqui e essa gente, eles estão nos classificando como adoradores de Lúcifer, né? Então, como é que você diz para o cara que você não está nessa categoria aí, né? Que você não é globalista? Como é que você diz? Eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito mais temerário uma pessoa que acredita que é adoradora de Bolsonaro e adoradora de Olavo de Carvalho do que uma pessoa que é adoradora de algo que eu não estou vendo, não é? A pessoa que adora algo que eu não estou vendo, a gente trata de um modo, né? A gente vai tratar no campo ectoplasmático, no campo metafísico, mas alguém que adora, alguém de carne e osso, que está fazendo mal concreto a um cidadão ou a um povo de verdade, eu acho que a gente tem que temer, a gente tem que se preocupar muito mais aos adoradores dessas criaturas de carne e osso que estão fazendo mal do que as pessoas que estão no outro plano, né? Mas aí fica complicado a gente debater com essa gente. Bom, e aí na data mais importante, né, do ano em relação à questão racial, dia 20 de novembro, nós estamos debatendo em muitas redes se a questão da desigualdade racial ela se esgota, o debate se esgota nessa questão, ou se ela vai muito mais além. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para um episódio que pouca gente sabe. O Zumbi dos Palmares, além de ser uma pessoa que lutava pela emancipação, pela abolição da escravidão no Brasil, ele tinha uma causa política que era também a ruptura do vínculo entre Brasil e Portugal. Ele entendia que não adiantava libertar os escravos do nosso país e o Brasil continuar escravizado politicamente e economicamente pela metrópole, por Portugal. Esse aspecto eu acho da maior relevância e ele acaba não sendo muito sublinhado. Assim como a questão a luta dos abolicionistas no mundo inteiro, onde houve uma injustiça e você teve pessoas lutando contra essas injustiças, nós temos uma irmandade com essas pessoas, as pessoas que acreditam que combater a injustiça é uma tarefa de todo ser humano. Então, esse vínculo ele transcende o tempo, transcende o país, transcende os territórios, os limites, enfim. É uma luta que está presente nos dias de hoje. Então, quando a gente é chamado para refletir sobre a desigualdade racial no nosso país, a gente tem que ir mais além também, para lembrar que no nosso país hoje ainda existe uma grande escravidão transracial, se a gente pudesse dizer isso, né? Porque ela atinge as pessoas de todas as raças, todas as cores, todas as regiões, pelas razões econômicas. O que nós temos de gente no nosso país que não tem direito à cidadania, a direitos sociais mínimos, é uma coisa impressionante. Então essa deve ser uma luta contra essa indignidade permanente de todos nós, todas as pessoas que conseguem perceber que está acontecendo esse tipo de situação no Brasil. Na época da escravidão, existia também uma parcela da sociedade que convivia tranquilamente com essas injustiças. Não era uma coisa que atingia a pessoa diretamente, ela achava que não podia mexer nisso, ela não podia mudar essa situação, mas felizmente, graças à ação de muitos abolicionistas, a conscientização ela foi crescendo e rupturas e mudanças de sistemas e de modelos econômicos vieram a acontecer. Então a gente tem essa luta hoje aqui no nosso país, uma luta permanente também para a gente transformar essa injustiça econômica que o Brasil passa, porque isso representa também tocar nas injustiças sociais, na segregação de pessoas em razão não mais só pela pele, mas em razão do lugar de onde ela nasce, a comunidade onde ela nasce, a classe social que ela pertença, enfim. Eu acho que é um dia da gente fazer reflexões muito importantes. E eu queria sugerir para a gente avançar ainda mais nessas reflexões, esse trabalho aqui do Laurentino, que está super, um best-seller já, né, Escravidão. E o que tem de diferencial nesse livro aqui, na minha opinião, nessa discussão, nesse debate todo? É que o Laurentino ele não é
um historiador, ele é um jornalista, e aí eu me identifico muito com ele por esse aspecto, porque o jornalista, ele consegue sair dessa rigidez dos historiadores, não que os historiadores também não viajem na questão emocional, mas para o jornalista parece ser uma coisa mais fácil, ele não está tão preso. Então o Laurentino, ele consegue penetrar nas emoções das pessoas que estavam na condição de escravos, das pessoas daquela época, dos senhores de engenho. Ele tenta fazer uma investigação, uma leitura bastante conjuntural, né, das circunstâncias que cercavam todos esses atores naquele período. Mas não é uma tarefa muito fácil. Quando a gente vê, por exemplo, o presidente da República, já num tempo atrás aqui, eu me choquei bastante com essa entrevista do presidente da República e ela explica o que Laurentino atesta aqui no livro dele, nas mentes de muitas pessoas do nosso país nos dias de hoje, inclusive no governo Bolsonaro. O Bolsonaro, perguntado sobre a questão de cotas pelo Frei Davi, ele saiu com essa aqui no programa Roda Viva. Eu até achei que isso teria um impacto gigantesco contra a candidatura dele, mas ele acabou se elegendo mesmo dizendo esse tipo de coisas aqui. Vamos lá. Propõe para resgatar a dívida da escravidão, deputado. Mas que dívida? Eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Não, o senhor não, mas o país escravizou. Olha só. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas isso aí era uma briga. Quem perdia a guerra... Os portugueses é que faziam o tráfico. Faziam tráfico. Os ingleses faziam não tráfico e passavam traziam os pra negros cá. da costa. Também. Era entregue pelos próprios negros. Mas eles pagavam. Pelo amor de Deus. Pagavam para isso. Aí, que dívida é essa? Eu, quando vi essa entrevista do Bolsonaro, que era então candidato, falei, meu Deus do céu, como é que pode alguém vir a público falar uma insanidade dessa? Pois bem, mas é que o Roda Viva também não era um programa tão visto assim, né? Apenas uma parcela da sociedade que viu. Então, enfim, as pessoas viram quem era o personagem a partir dali. Gente, existem muitos filmes também, enfim, tá aí o personagem, indicou ali o presidente da Fundação Palmares, que hoje, nessa data, simplesmente ignorou. Você entra lá no site da Fundação Palmares, que é comandada por um negro, mas que nega os efeitos nefastos da escravidão no nosso país. Então, gente, vocês vejam o tipo de situação que a gente está enfrentando hoje no Brasil. Você que não está aqui no Brasil, você que está assistindo nosso programa fora do Brasil, o retrato é mais ou menos esse. Olha, muitos filmes foram criados para falar sobre a questão da escravidão, da abolição da escravidão. Esse filme aqui que eu vou indicar para vocês, ele chama Harriet, que fala da vida de Harriet Tubman. É uma mulher que morreu em 1913, morreu aos 90 anos. Gente, a história dessa mulher é espetacular. Ela foi uma abolicionista que tem uma trajetória de caminhar centenas de quilômetros para libertar escravos que estavam em algumas fazendas, lutou lá na Guerra de Secessão norte-americana, foi uma comandante em batalhas também, enfim, foi espiã. Ela tem uma história espetacular e esse filme, que foi um filme que não foi muito divulgado, é um filme absolutamente interessante, é um filme muito marcante que eu recomendo a vocês, para vocês que gostam do assunto, querem se enturmar mais com esse assunto. E eu quero fechar o nosso papo aqui fazendo homenagem a Luiz Gama, que foi advogado e perto desses personagens abolicionistas do mundo, olha, ele está num pedestal muito superior. Porque nos Estados Unidos eles fizeram um filme chamado 12 Anos de Escravidão, que homenageava, né, uma pessoa, enfim, que conseguiu libertar vários escravos lá nos Estados Unidos. Luiz Gama, aqui no Brasil, ele conseguiu libertar mais de 500 escravos. Foi um autodidata, ele aprendeu a ler sozinho, enfim, com a ajuda ali de um outro menino também, aprendeu a ler em outras línguas também, virou um praticante do direito e nessa função ele conseguiu, dentro da estrutura do direito da sua época, libertar mais de 500 escravos. É uma pessoa que deveria ter um busto em cada cidade brasileira. Ele tem lá uma estátua lá em São Paulo, no Largo do Aroche. E em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo reconheceu finalmente Luiz Gama como advogado, o que é um ato simbólico, mas da mais alta importância.
Tá aí um nome que deveria ser lembrado por todos os brasileiros, é um herói brasileiro, é um abolicionista, eu me identifico com ele por conta dessa luta contra as injustiças, eu tenho certeza absoluta que nesse particular você também se identifica. Você que está aqui conosco não está à toa, você não é aquela figura lá que o senhor Alan dos Santos está querendo pintar não, né? Mas, enfim, gente, lutar contra as injustiças muitas das vezes vai significar também lutar contra as insanidades. Então você que está aqui, você é muito bem-vindo. Viva Luiz Gama, viva o 20 de novembro e vamos em frente. Tchau, gente.